Boa noite. Boa noite, pessoal de casa também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso papel de filho e o nosso papel enquanto pais também. E aí o assunto é a ingratidão dos filhos, uma rejeição dolorosa. E no Evangelho tem uma frase que Kardec nos trouxe que diz o seguinte: "Ah, meus filhos, se conhecesse todos os laços que vos prende à vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a intensidade das relações que ligam uns aos outros para o efeito do progresso do mundo, admirareis muito mais a sabedoria e a vontade do Criador, que vos concede reviver para chegar a Ele." Essa frase, na verdade, nos traz uma reflexão muito importante, porque ela vem falar das nossas relações que nós temos uns com os outros e o progresso que nós temos a oportunidade de ter através desses relacionamentos. Então, quando nós nascemos, nós não viemos sozinhos nesse mundo, nós viemos de uma família. E essa família, normalmente, é composta de irmãos, ou se não temos irmãos, temos os nossos tios, os nossos avós, os nossos pais, e todos eles são companheiros de jornada. Eles vão ser os nossos guias e os nossos exemplos. Então, é um processo mútuo de aprendizado e evolução. E isso vai vir, então, através de várias reencarnações. E muitas vezes, nós escolhemos estar com essas pessoas, com esses familiares, para que todos nós possamos aprender juntos. E isso, então, pode explicar as relações conflituosas que algumas pessoas têm em suas famílias. Algumas relações até desafiadoras, pois quando nós estamos ali junto é para superar as dificuldades que nós vamos passar em família. Aí, segundo o Espiritismo, a relação entre os pais, entre os filhos, não é somente uma questão biológica, mas principalmente uma afinidade espiritual. Então, por isso que pode haver essas rejeições, essas diferenças entre os pais e os filhos. E Kardec, então, ele aborda essa questão como ingratidão e ingratidão. E ele destaca que, quando se é gratidão, é uma virtude, na verdade, que deve ser cultivada. E a ingratidão, então, é uma falha moral que nós temos ainda, por consequências negativas e que precisamos trabalhar. Então, no Espiritismo, a rejeição dos filhos, ela pode ser vista como uma oportunidade de aprendizado, como já disse ali, para todos. E ao lidar, então, com essa rejeição, os pais têm muito a aprender e desenvolver virtudes como paciência, como compaixão, como humildade. Por quê? Porque são relações que vão demandar essas virtudes. E nós estamos aqui na planeta Terra, que é um planeta de expiação de provas. Então, por isso mesmo que acontece isso. Por quê? Porque se nós estamos nesse planeta, então Deus não errou nas relações que existem um com o outro. É porque Deus permitiu. E essa ingratidão, então, ela é possível de acontecer, porque nós estamos nesse planeta. E Deus, Ele não vai fazer uma prova maior do que cada um pode passar. Então, por mais difícil que sejam as relações, todos conseguem superar. E aí, então, a gente deixa de olhar para o nosso presente e começa a olhar para o passado. Porque a gente vai pensar assim: se esses conflitos não são dessa vida, então esses conflitos são em outras vivências que já passamos juntos.
E aí é fácil quando existe esses conflitos dentro de família? Não. É um trabalho íntimo que cada um ali vai precisar demandar de muito esforço para conseguir realizar. E isso não significa ignorar ou minimizar a maneira de lidar um com o outro. Mas, como eu disse, exercitar a compaixão, exercitar a aceitação e a sabedoria para poder lidar com os filhos. Porque, algumas vezes, essa ingratidão por parte dos filhos não é esperada pelos pais. Então, isso é algo que deixa-os tristes. Mas, os filhos, na verdade, são uma extensão dos pais. Então, quando os pais têm os filhos, eles olham para aquela criança que vai vir ser um adulto e pensam, nossa, é um reflexo da minha escolha, pois eu optei por esse filho e é um reflexo de amor, porque quando nascem, é isso que o pai sente por aquela criança. E aí, algumas vezes, aquela pessoa vai crescendo e vai tendo um comportamento que os pais olham e falam, nossa, não era muito bem isso que eu pensei para o meu filho. Não era essa personalidade, talvez, que eu pensasse que ele poderia ter. E aí, então, nós podemos pensar assim, mas eu me dediquei tanto a ele, eu dei tanto amor, eu tenho tanta dedicação, mesmo assim eu recebo alguma ingratidão. E a gente vai perceber que algumas formas dessa ingratidão vêm como falta de reconhecimento pelos pais. Porque às vezes o pai fala assim, nossa, eu doei a minha vida, eu doei o meu tempo, eu doei tudo, e ainda esse filho não me reconhece, né, por tudo que eu fiz por ele. Ou então, como nós sabemos que existe sim a falta de apoio emocional. E aí então aquela criança, aquela pessoa vai se afastando do pai. Ou então a falta de um apoio financeiro. E até mais quando aqueles filhos começam a ter crenças e valores diferentes dos pais. E isso também afasta. E um comportamento hostil também e desrespeitoso com os pais. Então, independente da forma que essa pessoa vai lidar com o pai, isso causa uma dor emocional muito grande para eles. E aí, é como se tivéssemos sentido que tudo que eu fiz por ele foi em vão. Tudo que eu dei do meu melhor foi em vão para aquele filho. E aí, perceber que não é uma falha dos pais. Quando os pais perceberem isso nos filhos. Porque, normalmente, quando começa a ter alguns conflitos, os pais pensam, eu falei, porque meu filho não demonstra o sentimento de amor ou de perdão por uma coisa que eu fiz, então ele pensa, é uma falha minha. Mas aí não é uma falha dos pais, é uma escolha do filho ter aquela atitude. E aí, então, os filhos, algumas vezes, eles têm perspectivas diferentes dos pais, valores e crenças diferentes. Os pais normalmente dizem assim, na minha época era assim. Só que hoje, a gente não se fala mais da minha época, porque assim, a nossa época é o tempo todo. A gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, a gente brinca até, né? Tipo assim, quando eu tiver 40 anos, vai ser tal coisa. Mas a gente nunca teve 40 anos, a gente está vivenciando aquela década naquele momento. Então a gente não sabe como vai ser. Então a minha época é agora. E a época dos pais, a gente vai percebendo que está evoluindo muito rápido. As coisas estão acontecendo muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido. E aí, então, normalmente os pais vieram de uma criação mais moderada, até castradora. E aí, então, os pais querem educar os filhos naquela mesma linha de educação. E a gente tem que entender que as coisas vão mudando. Então, esses problemas que acontecem de quando você começa a comparar os seus valores com as crenças também diferentes dos filhos, acontecem alguns conflitos também. E também essa diferença cultural, como eu disse.
Porque os ambientes mudaram. O ambiente que os pais frequentaram não é mais os ambientes que os filhos frequentam. E aí isso também leva a ter algumas divergências, algumas dificuldades de comunicação. E outra coisa também que normalmente acontece, problemas que os filhos estão passando, emocionais, ou então ansiedade. Hoje é muito comum isso. A gente vê que as crianças desde pequenas já estão tendo crise de ansiedade. Então, quando cresce, se isso não é cuidado, e quando eu falo cuidado, às vezes precisa ser além de uma medicação, precisa de um tratamento psicológico também. Porque a pessoa precisa aprender a trabalhar essas ansiedades. Hoje, as crianças olham, os adolescentes olham um vídeo de 15 segundos no celular. Então, quando é algo a mais que isso, que precisa ter sua atenção, já tira o foco. Então, olha que interessante isso. Nós estamos também entrando nessa vibe de olhar as coisas muito rápido. Então, quando uma coisa é mais demorada, a gente não tem paciência. E as crianças que não têm isso trabalhado em si ainda, essa ansiedade é maior ainda. Então, ou então alguns transtornos que acabam tendo hoje, a gente também tem um grande número de crianças já vindo com transtornos, e isso também afeta as relações com os pais. E isso também não deixa transparecer aquele sentimento que um tem pelo outro. Ou então, algum trauma que esse filho tenha ter passado na infância, algum abuso, alguma fala que fez com que aquela criança se distanciasse do pai. E também, os pais podem se sentir incapazes de atender às expectativas dos filhos. E isso causa muito conflito também. E afastamentos até. Como eu disse, as personalidades são diferentes. E os tratamentos que nós temos um com outros também levam a esses desentendimentos, essas dificuldades de comunicação. Aí os filhos casam. E aí eles vão ter a família deles. E aí algumas vezes as relações pessoais deles também não estão bem. A casa dele está cheia de conflito. A relação dele com a família está cheia de conflito. E aí isso interfere também no tratamento com os pais. E os pais pensam, nossa, mas meu filho veio aqui, está me tratando diferente. E a gente tem que perceber que também ele cresceu e ele tem a vida dele cheia de problemas. O trabalho. Então, às vezes, não é a relação em si, mas o problema a gente sempre traz para a gente. Isso em todos os seus relacionamentos. Porque a gente fala, nossa, a pessoa está diferente comigo. Mas ela não está tendo um bom dia. Ela não está tendo complicações no trabalho, está tendo complicações, como eu disse, no relacionamento dela. E aí ela traz isso para a vida de todas as pessoas que o circundam. Então a gente precisa entender, porque nós também somos assim. Às vezes a gente não está bem e a gente acaba repetindo no outro quando a gente chega em casa. Então, os pais precisam aprender a trabalhar essas escolhas dos filhos e lembrar que cada um é um indivíduo diferente. Nós somos espíritos que fomos criados únicos. E aí nós vamos aprendendo. Nós fomos aquela centelha divina que foi evoluindo. E aí, então, quando se junta, existem essas diferenças que precisam ser trabalhadas e toleradas. Mas, lembrando que não é aceito comportamentos abusivos contra os pais. Isso também tem que ter um limite. E algumas vezes os pais não conseguem esse limite. É onde a gente vê essas agressões físicas que aparecem nas mídias dos filhos contra os pais. Isso não é aceitável. Porque o pai precisa também aprender a colocar um limite. E aprender a trabalhar isso. Porque normalmente por amor, os pais acabam aceitando muitas coisas que já se passaram dos limites de se moldar aquilo. E aí a gente percebe que também problemas íntimos das pessoas que elas transferem dos pais. Então, traumas que elas têm de coisas, ela começa a crescer e ela não
E aí, assim, ela começa a se relacionar com alguém, aquele relacionamento dela não dá certo, com o outro, com o namorado, com os amigos. Aí ela vai falar, nossa, mas isso é culpa da minha mãe, isso é culpa do meu pai. Ah, mas eu não tenho um corpo ideal. A minha mãe não cuidou da minha alimentação quando eu era criança. Agora é culpa da minha mãe, porque eu estou com peso acima do que eu deveria estar. Então, algumas pessoas levam esse sentimento mal trabalhado dentro delas como se fosse culpa dos pais. E os pais aceitam isso. Ou então a criança vai, o adolescente vai e fala assim, eu sofri bullying, porque lá, eu ia falar na nossa época, né? Lá atrás, a gente ia para as escolas, as pessoas chamavam a gente de alguns apelidos de desenho, e isso não era bullying. A gente não se ofendia com isso. Hoje, é bullying. Então, tudo que se fala é incorreto. E se a pessoa não tem um autoconhecimento, ela vai falar que é culpa do pai dela, do pai e da mãe. Ela vai falar, olha, você deixava meu irmão brigar comigo, você deixava meu irmão me chamar de sei lá, de orelhinha grande. E aquilo traumatizou. E o filho pega e fala que é culpa do pai. Então, a gente precisa aprender a colocar esses limites também e entender que aquela outra pessoa está mal resolvida, que não é problema que o pai não acordou determinadas coisas. E aí, também tem outro lado, que aí os pais precisam ouvir os filhos com empatia, com ouvido de escuta mesmo, e não já chegar armado, ou chegar de uma forma que a pessoa vai abrir-se com ele, e a pessoa já vem com bronca, porque é isso que afasta também esses relacionamentos. Não tratar como amigo, mas também saber escutar, saber aconselhar de uma forma que não esteja dando bronca. Estabelecer limites, como eu disse, é importante. E também saber falar alguns nãos em algumas situações que pode até ser difícil para os pais, mas eles precisam aprender a ajudar os filhos com os nãos. Porque também o que acontece? Tudo os pais fazem pelo aquele filho, pelaquela criança, pelaquele adolescente. Aí aquela criança vai trabalhar e no trabalho ela não vai viver sozinha. Ali ela vai ter que tratar com pessoas com uma hierarquia. E se ela não foi trabalhar isso na casa dela, essa hierarquia, esse respeito, com os tios, com os avós, quando ela chegar lá, ela vai tratar aquelas pessoas como igual. E aí vai começar os conflitos, porque ela não sabe se relacionar com o outro dessa forma de respeito, de obediência, porque tudo tem um limite. E a gente percebe muito isso hoje nos empregos. As pessoas falam assim, mas fulano está pegando no meu pé, nossa, tudo que eu faço, a minha amiga lá fica me controlando, eu vou pedir a conta desse serviço. Aí o pai fala, pode pedir, tadinho, né? A pessoa está pegando no seu pé mesmo, pode pedir. Aí você vai para o outro. Mas também não gostei da forma que me trataram. Nossa, o chefe falou que eu tenho prazo para terminar aquela lição, aquele trabalho. Aí ele vai pedir a conta também, porque ele não foi ensinado em casa que ele tem as responsabilidades, não foi ensinado a ele que ele deveria ao menos arrumar o quarto dele, porque assim, são essas pequenas coisas que quando o filho sai para a sociedade, ele vai enfrentar. E aí nós temos isso que atrapalha também emocionalmente essas pessoas. E entender também que os filhos têm autonomia e podem tomar as suas decisões e devem, mas nem sempre os pais vão concordar com isso. Então, é importante, como eu disse, os pais não se sentirem culpados ou envergonhados quando há essa rejeição, acreditando que fizeram algo errado. E Kardec, então, ele vem e fala dessa ingratidão como uma forma de egoísmo, pois quando uma pessoa faz isso, ela está pensando somente nela. E Kardec, então, ele nos fala que isso são consequências do passado, de outras vidas. Então, a gente precisa aprender a trabalhar
essas relações, para que a gente não leve isso para outras vidas. Porque aí depois a gente vai ver aqueles filhos que tratam os pais de uma forma tão ruim, e quando os pais morrem, eles ficam com peso na consciência. Aí começa a ir orar, e começa a fazer tratamentos espirituais, ou começa aquele mensagem dos pais para saber se o pai perdoou o que ele fez. Por quê? Porque aquela culpa está dentro do seu íntimo. E também tem outro lado. Tem o lado dos filhos que abandonam os pais. Infelizmente, isso está muito frequente. Por quê? Porque os pais, nas suas velhices, estão sendo abandonados pelos seus filhos, que esquecem de todo o amor, de todo o cuidado, ou quando não são criados pelos pais, porque também tem esse lado. Ah, mas não foi meu pai que me criou. Foi minha avó, foi minha tia, foi minha madrinha. Mas a gente esquece que os pais nos deram o melhor presente que poderia ser dado. O nosso avô não poderia ter dado, a nossa tia não poderia ter dado, que é a nossa vida. Porque foi através dos nossos pais que nós reencarnamos. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Então, a gente precisa entender desses acordos também que existem do outro lado. O seu pai vai te levar, a sua mãe vai te levar, seus pais, você vai ser fecundado por eles, mas você não vai ser educado por eles. Mas isso já é um presente que nós estamos tendo e nós não valorizamos. E nós estamos tendo a espiritualidade sempre dizendo através das mensagens que é uma oportunidade de ouro essa que a gente está tendo de estar reencarnado aqui. Porque muitos espíritos gostariam de estar aqui e não podem. Não está sendo permitido ainda a volta deles. E nós estamos aqui, estamos fazendo o que da nossa vida? Olhando que nós não fomos educados pelo nosso pai, mas a gente tem tudo. Então, essa situação, voltando, de abandono aos pais, tem consequências muito graves para eles. Porque se sentem rejeitados. E muitas vezes a gente vê esses pais deprimidos, esses pais com doenças emocionais, com ansiedade também, porque foram abandonados pelos seus filhos. Ficam sozinhos em casa, não recebem visita. As pessoas nunca têm tempo de ir lá mais visitar os seus pais. Ou então, quando a falta de um suporte financeiro ou um suporte emocional para aqueles pais, que deixam numa situação de vulnerabilidade e são abandonados então pelos seus filhos. Então, lembrando que todos os pais, eles merecem respeito, cuidado, e que eles foram uma fonte de experiência e sabedoria para a nossa vida. Então, cuidar dos pais idosos não é uma obrigação moral, mas é um ato de amor e gratidão por tudo que eles nos fizeram e por todo o carinho que eles nos ofereceram. E independente, como eu disse, da história de vida, das dificuldades que a gente teve com eles, as dificuldades que nós passamos no passado ou no presente, a gente precisa aprender a superar. E, acima de tudo, fazer o que Jesus nos ensinou, que é perdoar. Perdoá-los pelo algo que nos fizeram, perdoá-los por talvez não saber nos dar o amor que achávamos que deveríamos ter tido, ou perdoá-los por não nos entendermos. O importante é a gente usar esse sentimento que Jesus nos traz como exemplo, como devemos tratar todos os nossos irmãos. Porque, na verdade, os nossos pais, os filhos, nessa vida, estão nessa posição. Mas nós somos irmãos porque nós somos filhos de um Deus único. E nós estamos indo e voltando cada hora vestido numa posição, num corpo, como eu disse, como filho, como avô, como tio, como amigo. Mas nós estamos nessas relações porque nós precisamos aprender um com o outro. Então, exercitar o que Jesus nos coloca, aprender
de nós e nos dá essa oportunidade bendita de estarmos todos juntos nessa corrente e aprender a fortalecê-la. Então, que possamos sair daqui pensando, se nós temos nossos pais, ou se tivermos, mas se temos os nossos filhos, que nós possamos aprender a fazer essas relações serem mais saudáveis. Por que também? Porque nós temos as crianças que estão nos vendo e vendo o exemplo que nós somos. Porque assim, aquela criança que vê que o pai que tem ainda o avô, né, que tem o avô vivo, e aquela criança que aquele pai não visita os seus pais, os seus avós, as suas avós, ou como os trata, ela vai pensar, nossa, é assim que meu pai trata o pai dele, a mãe dele, então é assim que eu vou tratá-lo, porque é o exemplo que ele está tendo. Se é de amor, aquela criança vai te tratar com amor. Se é de ignorar aquela pessoa, no futuro, aquela criança também vai aprender a te ignorar. Pois é isso que ela vive dentro de casa. Essas relações de desafeto que está sendo colocada dentro do seu coraçãozinho e dentro da sua consciência. Então, a gente é um exemplo para todas as pessoas. A gente é um exemplo para os nossos sobrinhos, é um exemplo para os nossos filhos, para todos aqueles que nos cercam, para todas aquelas crianças ou adolescentes que têm a oportunidade de conviver com a gente. Então, que possamos estar aí pensando um pouquinho nisso. E que Jesus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para lidarmos na nossa vida, no nosso cotidiano. Obrigada.